Você já teve aquela sensação de achar que conhece muito bem o final de um filme, aí o cinema vai lá e te prova o contrário? Pois é, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, edição estendida, esteve no cartaz junto com a trilogia inteira. Depois de ver a Sociedade do Anel na telona pela primeira vez, agora foi a vez de Duas Torres também. E sendo bem sincero, foi uma experiência absurda. Eu me diverti demais, de verdade. Esses filmes são incríveis em qualquer versão, mas eu estava curioso para ver com as edições estendidas como elas iam funcionar para mim hoje, porque assim, como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo da Sociedade do Anel, eu não assisti a essas versões há um tempo e vi lá atrás e depois virei aquele fã meio purista de corte de cinema. E o curioso é que a Sociedade do Anel me surpreendeu muito bem, positivamente. Algumas cenas extras realmente fazem a diferença, na minha visão, especialmente aquela conversa mais íntima entre o Bilbo e o Frodo antes da partida, que simplesmente não existe no corte do cinema. Além disso, a edição estendida deu algo mais importante ao filme, espaço mais para respirar. A Sociedade do Anel já é um filme acelerado, cheio de fugas, perseguições, tensão constante em torno do Anel. Tem algumas cenas a mais que deixam tudo mais equilibrado. Funcionou muito bem para mim, embora quanto às Duas Torres, que saiu em dois, a história é outra. Como eu já contei no vídeo, A Sociedade do Anel, aquele filme eu vi primeiro em VHS. O filme das Duas Torres, o filme, cara, é um filme impecável, do começo ao fim. Visualmente emocionante, narrativa curiosa. As Duas Torres é um filme da trilogia com menos ação, espalhado ao longo do tempo. Tem aquela escaramuça inicial, que é muito boa, bem divertida, mas fora isso, o filme basicamente constrói tudo em direção aos dois grandes pilares, Helm's Deep e o arco do Frodo com o Faramir. Também tem o flashback do Gandalf, né, enfrentando o Balrog e retornando como Gandalf o Branco. É um momento icônico, mas fora isso, não é um filme que vive de ação constante. Ele vive de construção. Grande parte da história gira em torno do rei Theoden, né, de Rohan, preso sob a influência de Saruman, e aquele sujeito que nasce com um nome já suspeito, Língua de Cobra. Sério, se o nome do braço direito é Língua de Cobra, talvez seja já um sinal que ele não é uma boa pessoa. E é lindo acompanhar o Gimli, Legolas e principalmente o Aragorn ajudando o Theoden a encontrar sua força, sua dignidade e sua coragem como rei. Ele praticamente não existe no primeiro filme, mas aqui se torna o coração da narrativa, e isso sem qualquer preparação anterior. Mesmo assim, funciona absurdamente bem, né? Mérito total do roteiro, da direção, da atuação incrível de Bernard Rios. E falando em revolução visual, nada chega perto do impacto de Gollum. Andy Six criou algo completamente novo ali. A primeira vez que eu vi aquela cena dele tentando pegar o peixe na água em dois, eu fiquei hipnotizado. Parecia real, e na época eu ainda não entendia completamente o poder das capturas de movimento. Esse filme não só popularizou o motion capture, ele definiu o que isso poderia ser, e o desempenho de Andy Serkis é essencial. Gollum é tão importante para as Duas Torres quanto Yoda é para o Império Contra-Ataca. Se Gollum não funcionasse, o filme desmoronava completamente. E ele funciona de forma espetacular. A trilha sonora continua absurda, claro, mas tem um momento que sempre me pega, do The Last Match Off. Aquilo dá vontade de levantar da cadeira e cerrar o punho e ver as árvores descendo, a porrada de todo mundo. E agora a pergunta que todo mundo faz, né? A edição estendida ou o corte de cinema? Olha, depois de tudo isso, minha conclusão é simples. Se você nunca viu os filmes, comece pelos cortes de cinema. Eles são mais enxutos, mais acessíveis. Se você já é fã, aí sim mergulha nas versões estendidas. Sociedade do Anel funcionou perfeitamente, melhor para mim com a edição estendida. Já As Duas Torres eu ainda prefiro o corte de cinema, e isso não é por qualidade, é por ritmo mesmo do filme. E esse filme já tem menos ação espaçada e algumas cenas extras, muito delas cômicas, né, que acabam quebrando um pouco do fluxo. Merry e Pippin crescendo por causa das águas é bem divertido. Como fã eu adoro, mas como filme não é essencial. A melhor adição da edição estendida para mim é tudo que envolve o Boromir e o Faramir em relação com o pai deles, e isso aprofunda demais o arco de Faramir e dá ainda mais peso ao sacrifício do Boromir, né, do primeiro filme.
quando o Faramir decide deixar Frodo ir, e aquilo ganha uma força emocional muito maior. Minha única ressalva ali é a estética. A coloração dessas cenas não encaixa perfeitamente com o resto do filme. Tem um tom meio acinzentado, estranho, mas o conteúdo é excelente. No fim das contas, para mim, os 3 filmes são nota máxima, 5 estrelas a mais. Hoje, para mim, As Duas Torres ficam um pouquinho abaixo de Sociedade do Anel. Ainda assim é um espetáculo. E aí chegamos a Helms e Hips, numa das maiores sequências de ação já filmadas. A construção da tensão, a chuva fina virando tempestade, o medo estampado, o rosto dos soldados, é inacreditável. E o mais absurdo, mesmo depois de mais de anos, né, mais de 20 anos, ainda funciona perfeitamente. Legolas surfando no escudo, a rivalidade com o Gimli, contando as mortes, tudo isso é puro cinema. Isso pela tela grande, que eu fiquei muito feliz em ver a sala lotada de novo. Mesmo sendo hoje o meu menos favorito da trilogia, As Duas Torres continua sendo um filme que eu amo profundamente. E o ranking é esse, né? Fica em segundo a Sociedade do Anel. Por enquanto, para mim, então, a Sociedade do Anel fica em segundo, As Duas Torres fica em terceiro e o Retorno do Rei fica em primeiro. E é justamente sobre isso que eu já vou falar. Antes de começar a falar do Retorno do Rei, eu peço que você já dá um like no vídeo, isso já vai me ajudar bastante. E também, se você está gostando desse conteúdo, me siga. Eu estou começando agora esse novo canal e você curtindo e me seguindo já vai me ajudar bastante. Sobre o Retorno do Rei, você já saiu de uma sessão de cinema como se tivesse vivido, com aquela sensação de ter vivido um fato histórico. Foi exatamente isso que aconteceu comigo agora. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, edição estendida, também esteve nos cinemas, né? Com isso, finalmente fechou o ciclo. Eu vi as 3 edições estendidas na telona e, sério, que experiência. Todas as sessões estavam lotadas, gente rindo, gente vibrando e muito mais gente chorando. Não era aquele choro discreto, era fungada, lágrimas correndo, emoção sem vergonha nenhuma. E eu pensei, é isso que os filmes fazem com as pessoas. E aqui estamos nós, no fim de tudo, falando finalmente de O Retorno do Rei, o último capítulo da trilogia que varreu o Oscar. Foram 11 indicações, 11 vitórias, um feito histórico. E o mais impressionante ainda, quando você lembra que estamos falando de um épico filme de fantasia, um tipo de filme que normalmente a academia ignora, e ignora bonito. Mas O Retorno do Rei conseguiu algo raro, agradar absolutamente todo mundo. É um filme gigante, cheio de ação, momentos épicos, batalhas intensas, e ao mesmo tempo tem uma assinatura autoral muito clara do Peter Jackson. Ele conseguiu entregar um espetáculo popular, sem abrir mão do cinema de verdade. E isso explica muito bem porque esse filme foi tão celebrado naquela época e hoje, na história de Gandalf, Aragorn, que lidera os homens contra as forças de Sauron, uma última tentativa desesperada de desviar a atenção do inimigo, enquanto Frodo e Sam se aproximam da Montanha da Perdição com um anel. Tudo converge para esse momento. Eu já tive várias experiências incríveis em cinema ao longo da minha vida, e eu gosto muito dessas reexibições em tela grande que estão acontecendo ultimamente. Parece que Hollywood finalmente percebeu que a gente quer voltar a viver esses filmes no cinema. E O Retorno do Rei continua sendo uma das experiências mais intensas que eu já tive numa sala escura. Quando O Senhor dos Anéis saiu, não existia nada parecido naquela época. Ninguém nunca tinha feito algo assim antes. 3 filmes gigantes filmados juntos, com esse nível de ambição. E revendo agora, anos depois, eu posso afirmar com tranquilidade que O Retorno do Rei continua sendo o meu filme favorito da trilogia. Não é só porque encerra tudo, é porque o filme inteiro carrega o peso de final absoluto. Desde o começo existe uma sensação de que não tem mais volta. Tudo é definitivo, cada decisão importa, cada batalha parece ser a última. E essa tensão nunca some, ela atravessa as quase 4 horas da edição estendida e sem perder força. Eu amei cada minuto e ouvi a trilha sonora ecoando no cinema, especialmente com aquele coral poderoso durante a luta do Monte da Perdição. É puro cinema em estado bruto, e é aquele tipo de coisa que lembra por que filmes existem. E ver isso com a plateia cheia só reforçou uma sensação de que isso é cinema, e é entretenimento, é emoção, é espetáculo, tudo junto. Agora, sobre a edição estendida versus o corte de cinema, dá para amar qualquer versão. As versões de cinema funcionam perfeitamente, as estendidas também, e a Sociedade do Anel
funciona maravilhosamente bem na versão estendida. As Duas Torres eu ainda prefiro o corte de cinema, apesar de gostar mais das cenas extras. Já o Retorno do Rei, aqui não tem discussão, eu consigo assistir a edição estendida sempre, sem problema nenhum. As adições fazem sentido e enriquecem muito a experiência de quem assiste. Muita gente não gosta da cena da boca de Sauron, eu particularmente gosto. Primeiro porque confirma algo importante, Aragorn é oficialmente o maior decapitador da Terra-média, e esse cara passa a trilogia inteira cortando cabeças, e ainda assim o filme mantém a classificação mais leve. É quase um milagre técnico. Mas essa cena funciona principalmente porque ela provoca Aragorn de um jeito brutal. Quando eles sugerem que Frodo sofreu, acabou. A diplomacia vai embora, ali todo mundo decide, não tem conversa, é guerra. E antes das sessões, o próprio Peter Jackson gravou pequenas introduções falando sobre os filmes. E nessa, ele começa a comentar algumas coisas e do nada ele se interrompe e fala algo tipo, bom, esse filme já é longo demais, então eu vou parar e falar para vocês aproveitarem. E ele não estava brincando, a edição estendida passa fácil das 4 horas, e ainda assim parece que dura 3. Em algum ponto, o tempo simplesmente desaparece. Uma atuação que eu fiz questão de guardar para esse vídeo é a de Sam Austin, com Sam. Ele é o coração emocional desse filme, sem exagero nenhum. Isso aqui é atuação digna de Oscar. Quando ele olha para Frodo e diz, eu não posso carregar o anel, mas posso carregar você. Ali acabou. A primeira enxurrada de lágrimas vem ali, e depois tem o vocês se curvam diante de ninguém. E aí é a música, a trilha sonora terminando de destruir o emocional de qualquer ser humano. Mas tem uma cena que sempre me machuca muito, quando o Frodo afasta Sam e passa a confiar no Gollum. Sam sentado, derrotado, sem entender, e aquilo dali dói. Porque ele é a definição de lealdade, e o Sam Austin vende isso de um jeito absurdo. Quero falar também da Miranda Otto. A Éowyn é incrível. A cena dela enfrentando o Rei Bruxo é histórica. E isso numa época em que personagens femininas em filmes de ação eram raras. E quase sempre hipersexualizadas. Aqui não, ela é forte, ela é humana, determinada. Embora ela se apaixone por qualquer homem que cruze o caminho dela, ela olha para Aragorn e pensa, é ele. Ele responde, tem 87 anos. As batalhas desse filme são implacáveis. Os Nagus sobrevoando o exército ainda são assustadores, mas nada se compara à carga após o discurso de Theoden. Aquele momento do sol vermelho, arrepia tudo. E dá vontade de montar num cavalo e sair correndo contra os monstros. O mesmo vale para o discurso do Aragorn. O cinema inteiro ficou em silêncio absoluto e o som cai. Ele fala e avança, é impossível não se arrepiar só de lembrar. Isso tudo vem de um diretor que tinha uma visão estruturada, apoio e fez tudo certo. Mesmo que você não goste de fantasia, é impossível negar, isso aqui foi feito de um jeito certo. Agora, sobre a crítica clássica, esse filme tem finais demais. Eu vi isso desde 2013 e revendo agora, eu pensei, qual deles eu tiraria? Nenhum. Todos fecham os arcos que foram construídos ao longo dos 3 filmes. Frodo e Sam sendo resgatado, não pode ser o final. A reunião do grupo não pode ser o final. O retorno ao condado precisa existir. Eles passaram a trilogia inteira falando dele. E aquela cena no bar é perfeita justamente porque eles não são mais os mesmos. Antes cantavam e dançavam. Agora sentam em silêncio. Eles viram coisas que ninguém ali viveu. Sam precisa do final com a mulher que ama. Bilbo precisa de fechamento. Frodo precisa de um destino. Tudo isso importa. O problema para mim nunca foi a quantidade de finais, foi o uso do fade outs. Cada fade faz parecer que acabou, aí não acaba. Se fossem transições mais suaves, acho que essa crítica não existiria. No fim das contas, O Retorno do Rei continua sendo o meu filme favorito, um absoluto monumento do cinema, uma obra-prima, e a trilogia inteira é uma das maiores conquistas da história do audiovisual. Bom, é isso a minha opinião. Obrigado por acompanhar essa jornada comigo. E se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal e não se esqueça de dar um like nesse vídeo.